Esse cântico foi um dia que o Senhor, o Eterno, falou na igreja que Ele não deixa nenhuma pessoa para trás. E Ele disse que daria composições sobre este tema, de que Ele, o Eterno, não abandona ninguém, não deixa ninguém para trás. Não desista de mim. Quando os meus inimigos se multiplicarem e as trevas apagar minha luz, acende, Senhor, minha chama e dá tua luz. Olha pra minha aflição e transforma em bênção toda maldição. Ajuda-me, ajuda-me, pois não quero pecar contra ti. Ó Senhor, ajuda-me, se eu cair no mesmo desistir, não desista de mim. Não desista de mim. Ó Senhor, ajuda-me.
Senhor te abençoa e te guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levanta seu rosto e te dê a paz. Adonai, Shalom para todos, né? Para nós aqui e para todos aí do outro lado da telinha. Nós estamos naquele lado, Vida Plena, ou Igreja Vida Plena, que é Relato do Eterno. Bom, é muito bom quando as pessoas elas se veem numa desesperança tão grande. E nessa desesperança parece que tudo perdeu sentido. Muitos entram numa doença, não é verdade? Entram numa depressão, melancolia, e daí começa-se um processo de dores. Muitos nestes momentos só resta a eles Deus. E foi desta forma que nós, um dia, não que nós tivéssemos vindo pela dor. Eu que eu me lembro, eu não vim pela dor. Mas é comum aqui no nosso Brasil dizer que se você não vem pela dor, você vem pelo amor. Se não vem pelo amor, vem pela dor. O importante é aprender a amar a Hashem, a amar o Eterno. E quem nos ensina isso são as Escrituras. É a Torá, é o Velho Testamento, é a Nova Aliança, o Brit Hadashah.
Só arrumar aqui para mim, por favor. E desta forma, cada um veio para a igreja e começou o ensino, mas aparentemente todos vieram para resolver seus problemas pessoais. E a gente tem que aprender a conhecer o nosso Deus, conhecer o Eterno, não por causa de dor. Diz os sábios, os comentaristas da Torá, eles comentam dizendo que se você vive apenas para a tua vida, a tua família, as tuas coisas, o teu emprego, os teus bens, você na verdade não vive. Nós falamos disso domingo. E todos começam um amor que nós chamamos um amor inferior. E este amor inferior também tratamos deste assunto domingo. Se existe um amor inferior, existe um amor superior. E nós precisamos aprender a andar com um amor que é superior. Mas para aprender um amor que é superior, nós precisamos conhecer a verdade. E a verdade está escrito em Yohanan, capítulo 8, João, capítulo 8. E conhecereis a verdade, e o que mais? A verdade vos libertareis. Só que, nos anos todos que a gente conheceu o Eterno, é bem verdade que essa verdade, ela sim nos libertou. Mas havia muito mais. Sempre se comenta que há muito mais, muito mais, muito mais. Sabe por que é muito mais? Porque nós estamos no mundo que é chamado mundo de Asiá, o mundo da ação. É aqui neste mundo de ação que você vai agir. E você vai agir através da tua determinação com livre-arbítrio. Mas também, quando tudo começou, o Eterno, que é uma luz que não dá para comparar a nada que existe. E o lugar da sua morada é único. Por isso, ele declara em sua palavra que ele é único. Ele é único. Ele é único. E não há segundo. E se porventura alguém considera um segundo, está pecando. Porque Deus não pode ser comparado a nada. Porém, ele fez o Mashiach, o Filho. E este Filho é o unigênito de Deus. E sendo ele o Mashiach, ele veio para abrir uma porta para nós. Então, veja bem, você sempre compreendeu as Escrituras pelos ensinos que já se teve ao longo da vida, que Deus rejeitou a Israel e que ele agora passa a olhar para uma igreja. Esta foi uma verdade que ela foi colocada para você como que ela tivesse te libertado. Mas na verdade ela não te libertou. Porque esta verdade que foi colocada para nós, ela não é de fato uma verdade. É uma pseudo-verdade, para não falar uma mentira completa. Mas por que estamos falando destas coisas? Nós abrimos este culto, esta reunião, declarando que o Eterno havia declarado com a boca dele, em determinado culto aqui, e ele animou as pessoas dizendo que ele não deixa ninguém para trás. Se ele não deixa ninguém para trás, ele olhou para Israel e ele olhou também para aqueles que viriam ser a congregação do Eterno, mas não separado de Israel, junto de Israel. Esse tipo de ensino e compreensão você nunca teve, porque a igreja evangélica
ela se sabe, ela não ensina isso. E se ensina, ela teria de viver isso. Como a igreja evangélica já teve muito problema para viver isso que eu estou te falando, ou eles sabem e não ensinaram, ou eles não ensinaram porque não sabem. Mas quem é que sabe? O Eterno. O Eterno sabe de todas as coisas. E ele, portanto, começou o plano dele quando ele chama Abraão. Abraão. E ele faz uma aliança eterna. A aliança de Deus é uma aliança eterna. Ele não vive quebrando aliança, como nós quebramos aliança. Nós quebramos aliança de variadas formas. Hashem, não. Ele não quebra aliança. Então, como que se explica estas coisas? Veja bem, um culto de final de ano, não me lembro se é o ano passado ou ainda o ano anterior, quando nós falamos de Moisés. E foi explicado que desde aquele momento em que ele, como libertador, tirou o povo do Egito, a partir daquele momento, o povo de Deus, verdadeiro, tá? Aqueles que estão amando, que pagam um preço. Então eles estão de olho não em suas próprias vidas, mas eles estão de olho nos céus do Eterno. Diz em Salmo 115, os céus são os céus de Adonai. Bom, eu estou dizendo que desde aquele momento em que o povo saiu, este povo foi liberto. E este povo, como foi explicado naquele dia, ele não entrou mais em escravidão, porque Deus havia libertado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Bom, mas, como sabemos, o povo também, estou falando daquela época, nós sabemos que em 722, 10 tribos de Israel foram levadas para o cativeiro da Assíria. Agora, veja bem, havia muitos mandamentos do Eterno, olhando para o futuro e dando mandamentos em relação ao estabelecimento de reis. Mas como reis, se o rei daquele povo, os hebreus, era Hashem. Então a história mostra, e o Eterno sabia muito bem disso, que lá na frente haveria muitas dificuldades, e parte deste povo, que é chamado pelo nome deste Deus, pelo nome de Hashem, pelo nome de Adonai, iria virar as costas para ele. E isso aconteceu? Aconteceu. Os profetas que foram levantados para poder chamar a atenção, eles não foram ouvidos, ao contrário, eles foram maltratados. Só sobrou uma coisa: exílio. E este povo foi para o exílio. Mas vamos lembrar que o povo foi liberto do exílio do Egito, e agora, em 722, este povo estava indo para o exílio na Síria. Então, preste atenção nisso agora, porque talvez você nunca tenha ouvido isso. Você que está aqui comigo, e você do outro lado da tela, não sei se já ouviu. Se já ouviu, muito bem, parabéns para todos que ouviram. Mas se não ouviu, aprenda um pouquinho hoje. O que aconteceu? Aconteceu que houve um tempo, no tempo de Davi, que o reino era um só. Vocês lembram disso? O reino estava unificado. Quem era rei? Davi. E quem foi o primeiro rei eleito? Shaul. Mas ele caiu. E por que ele caiu?
e é descrito no livro de Shemuel, está escrito que a desobediência é como um pecado de pensão. Porque para Hashem, o melhor é obedecer e desobedecer. Este povo, estes que foram desobedientes, Deus olhou para todos e fez uma promessa a um homem chamado Jeroboão. E prometeu então a Jeroboão que ele receberia o reino. E ele reinou sobre 10 tribos de Israel. Então, guarde uma coisa: houve um tempo do rei Davi em que o reino era um. Depois veio o filho dele, Salomão, também era o reino. Mas depois, com o filho de Salomão, Roboão, o reino foi dividido. Então, passou-se a ser conhecido o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul é Judá. E o reino do norte é Israel. Israel com 10 tribos. Agora, aqueles que ficaram em Judá ficaram fiéis. Eles pagaram o preço. Eles sofreram. Eles foram educados. Eles não abandonaram o Eterno. Mas por que então que eles foram para o exílio? Teve rei ali que foi um mau rei, também virando as costas, é verdade. O exílio foi necessário para este povo também, que foi no caso para a Babilônia. Mas Babilônia não dá para comparar com o tipo de exílio que foi para a Síria. Sabe o que aconteceu na Síria? Este povo foi todo misturado. E eles perderam a sua essência de povo. Quem é que restou na terra como um povo que estaria guardando a palavra de Adonai? Judá. Agora, Yeshua, quando está anunciando as suas palavras, ele diz em dado momento que ele não veio senão para as ovelhas perdidas de Israel. Quando você estudou isso no ano passado, você sempre entendeu que ele veio para as ovelhas perdidas de Israel, como Israel, como um povo, mas um povo geral, e você sendo parte deste povo. Só que você não faz parte deste povo. E Yeshua veio primeiro, sabe para quê? Qual foi a frase que eu disse que nós começamos essa reunião hoje? Dizendo que o Eterno falou conosco aqui, neste culto público, certa vez, e ele disse que ele não deixava o quê? Ninguém para trás. Quem é que tinha ficado para trás? As 10 tribos, que é o reino do norte, que é Israel. O reino do sul, eles ficaram coesos. Eles tiveram liberdade, ainda que uma liberdade limitada, e depois foram até proibidos de estudar a Torá, mas eles deram um jeito e o ensino do Eterno sempre, nunca se afastou de Judá. Portanto, Judá permaneceu de pé e está de pé até hoje. E Israel? Israel, as 10 tribos, elas se perderam. Se perderam porque depois a descendência toda ela vem de Efraim e Manassés, que são os filhos de José. Agora, gente, para quem que Yeshua veio? Para o povo judeu. Porque a salvação vem dos judeus. Para quem que Yeshua veio? Yeshua não veio salvar qualquer um. Ele veio em primeiro lugar para ser uma porta para ter conserto, voltar-se ao Eterno. E
este juízo, ele começa com os de dentro da casa, com Israel. Quem é Israel que eu acabei de falar? Aquela nação que está lá no Oriente? Não. Nós estamos falando que são estes descendentes das 10 tribos. São estes que foram espalhados, que perderam o nome, que perderam todas as coisas. Então Yeshua veio para os judeus. E ele veio para ser uma porta para que se voltasse a Deus, voltasse ao Eterno. Como se chama isso? Eles devem fazer deschuvar, voltar ao Eterno. Voltar o princípio, ao ensino, à educação, a forma de amor que o próprio Deus ensinou a eles. Bom, e daí? Onde entra nós todos? Onde entra você? Você foi deixado para trás? Foi? Se você está aqui hoje ouvindo sobre Yeshua e entrou por esta porta de Yeshua, você foi deixado para trás? E os teus pecados te impediram de conhecer o Eterno? E a tua desobediência? E muitos de nós que antes de vir a Deus, nós fomos a feitiçaria. Isso foi limite para que Deus não chegasse até você, até a mim? Não. Então ele não deixa ninguém. E quem são estes? Bom, acho que eu não vou entrar nesse assunto, não quero misturar as coisas. Mas vamos dar sequência nessa linha de raciocínio que eu estou falando. Uma vez que o Eterno mandou o seu filho, o Mashiach, então ele vem em sua primeira vinda como Yeshua ben Yosef. Por que Yosef? Porque a história dele se cumpre muito bem naquele homem que você conhece tão bem da história bíblica. José. Há pouco tempo a televisão passou a série José e muitos eu sei de vocês assistiram. Agora, lá no Egito, quando José estava diante dos irmãos, havia fome, aquele desespero todo. Quando ele obrigou que o irmão dele não voltasse para as terras, para Jacó, o seu pai, houve um destes irmãos que ficou desesperado, porque ele havia prometido ao pai que ele daria a vida dele. Vocês lembram disso? Quem é este homem? Judá. Judá, portanto, é que ele pede para Yosef: deixe o meu irmão ir, porque o meu pai disse assim, tal, e ele não vai resistir. Eu vou ficar no lugar dele. Portanto, houve um preço que foi pago. Judá começa a partir de então, na história, sempre pagou um preço. Agora, preste atenção nisso que eu estou te falando. Sempre se pergunta, os judeus que estão vivendo pela Torá do Eterno, que pagaram preço, que viveram a sua vida dedicando a este amor, um amor superior, não um amor da terra, mas um amor revelado pelo Eterno. O amor que é revelado pelas Escrituras, pelo estudo da Torá, por toda a palavra. O que aconteceu com esses judeus? Eles estão de pé, eles estão firmes. E eles terão a recompensa. Agora, onde entra eu e você? Que nós não somos judeus e não fomos esquecidos por Deus. Como foi que Deus nos achou? Nós também ficamos no meio, dispersos. Dispersos por quem? Lembra que eu disse que aquelas 10 tribos, elas foram misturadas no meio do povo?
E depois esse povo foi espalhado por todos os povos. E você já leu nas Escrituras que Deus estaria falando sobre luz para as nações? O que está acontecendo? O Eterno olhou para mim, olhou para você e te encontrou. Onde nós estávamos? Estávamos na casa de Israel. Por quê? Errando, vivendo longe dos escritos, longe da obediência, longe do seu amor, longe do seu caminho. Mas quando a palavra chegou até os nossos ouvidos, algo dentro de nós está ligado ao eterno, está ligado à eternidade de Deus. E neste momento, você teve uma lembrança de eternidade. E essa lembrança de eternidade faz com que você aceite este caminho de volta para Deus. E assim, eu e você voltamos para casa. E este voltar para casa é através de quem? De Yeshua. Porque Yeshua é a porta. É a porta para quem? Para todos aqueles judeus que estavam dispersos. Agora eles vão poder voltar. E todos os judeus, pelo mundo afora, que muitos nem sabem que eles eram judeus. Por que não sabiam? São coisas da história e documentos foram perdidos, famílias foram obrigadas na história em Portugal a se converterem àquelas divindades. E então houve mudanças de nome, muita coisa se perdeu. Mas muitos hoje, dentro da igreja evangélica, e muitos que são descendentes de judeus, eles estão retornando ao ensino de Hashem. Aquilo que ele deu para quem? Deu a Moisés, a Moisés. E a forma como ele deu, explicou, ensinou e colocou os homens na terra para se dedicar a este ensino, vinculado sempre a ele. Então agora nós estamos de retorno. Por isso, via internet, quando você lê sobre Igreja Vida Plena, Território do Eterno, está escrito que nós estamos deixando essas raízes de uma igreja evangélica cristã. E nós estamos retornando à origem. A origem não é Roma. A origem é Hashem. Quando ele se revela a Moisés e entrega a sua Torá. E diz os escritos judaicos que Deus no céu consultou a Torá e formou os livros. Agora ele entregando a Torá oral, a Torá escrita a Moisés, e Moisés explicou, ensinou e arrojou Josué, que ensinou aos profetas, aos anciãos, e chegou até a grande assembleia. E este ensino vem até os nossos dias. Agora nós entramos por esta porta que é Yeshua, o Filho de Deus. E ele cumpriu a sua primeira vinda para ser esta porta, uma porta de retorno. Quem vê a ele, vê o Pai. E ninguém vem a ele se o Pai não envia. Portanto, eu e você e todos aqueles que foram dispersos na casa de Israel, ganhamos a oportunidade de ser novamente vinculado com o povo de Hashem, o povo de Deus. E nós somos hoje o povo do Eterno. Eu e você. E isso tem que ser muito comemorado. Sabe por quê? Porque o ensino até então que nós estávamos compreendendo, até poucos anos atrás, era de que nós tínhamos Jesus, e que Jesus fazia tudo, mas como que pode ele fazer tudo virando as costas para os judeus? E hoje você está aprendendo que Deus nunca teve as costas viradas aos judeus. Não tem esse negócio de tempo da graça e tempo da lei. Não tem isso. Os judeus permaneceram firmes. E aqueles que dispersaram das 10 tribos, que foram espalhados, são as ovelhas dispersas. Para estes, Yeshua veio.
É uma porta que foi aberta. E esta porta abriu para todos nós. Agora, lá naquele tempo, que muitos gostam de falar tempo da lei, uma vez mais, o nosso Deus deixa claro que ele não deixa ninguém para trás. Havia mandamento sobre o ger. Ger é o estrangeiro. E qualquer estrangeiro que não fizesse parte do povo de Deus poderia ser chamado povo de Deus. E Deus não iria fazer distinção, discriminação entre um e outro, entre o ger e entre os da casa. Mas o que eles deveriam fazer? Eles deveriam se circuncidar e adotar o judaísmo, e eles então seriam como o judeu. Tá? Acontece da mesma forma hoje. E como se dá um nome para nós que fizemos isso? Claro que ninguém aqui não há lei para nós para circuncisão na carne, entendeu? Para tirar o prepúcio, literalmente. Nós entramos naquilo que as Escrituras nos deixam claro sobre Bnei Noah. Porque Noah, que é Noé, numa geração perversa, ele foi justo. E ele viveu debaixo de 7 leis. 7 leis que faziam parte da Torá, quando não havia Torá. E por isso, por uma homenagem a este homem ilustre, tá? Que o nome dele significa descanso, que descansou em Deus, que viveu como um justo de Deus, ganhou este título e aprendeu a descansar em Deus. E ele também foi um libertador. Mas quem entrou na arca com ele? Os animais e mais a casa dele, 8 pessoas. Portanto, recebemos o nome de Bnei Noah, porque nós também vivemos debaixo de 7 leis. Aquilo que está escrito e entra como 4 leis descrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Tá bom? Se somos Bnei Noah, por que porta que nós entramos? Nós entramos pela porta que nos foi aberta. Yeshua, a mesma porta que foi aberta para todos aqueles que são ovelhas dispersas na casa de Israel. Você tem o direito de entrar junto com a casa de Israel. Agora, os judeus da tribo de Judá, este permaneceu separado, pagando um preço, um grande sofrimento que eles padeceram. Então eles tiveram mérito. Agora sim, quando Yeshua voltar novamente, então ele vai voltar como Yeshua ben David. Então ele volta como Yeshua, como rei, aquele que vem para reinar. E aqueles que ficaram de pé vão merecer este privilégio. E nós, que aproveitamos a oportunidade de uma porta aberta, nós também entramos e estamos hoje aprendendo sobre a verdade. Que verdade? Uma verdade que liberta. E conhecereis a verdade vos libertarás. E nós estamos agora conhecendo Yeshua, que no passado para nós não fazíamos distinção de nada. Porque um dia ele foi para nós Deus. E agora nós temos aprendido perfeitamente como cada coisa tem o seu lugar. Deus é um. Shema Israel. Adonai Elohim. Adonai Elohim. É isso que Yeshua respondeu a um mestre quando perguntou a ele em Marcos capítulo 12. Está escrito qual é o maior dos mandamentos. E ele então responde a palavra que se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do versículo 4. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. E o que significa isso? Está escrito nestes 2 textos de Marcos 12 e Devarim 6. Está escrito: ouve Israel, o Senhor é vosso Deus único e um. Ele é um. Bom, se estamos aprendendo
estas coisas, nós entramos por esta porta e agora estamos compreendendo quem é a verdade. E no passado, nos escritos do passado, faz alusão a uma chave como verdade, que ela faz uma ligação entre o que é superior e o que é inferior. E é muito interessante quando Yeshua também declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas num outro momento também é dito que não há outro intermediário entre céus e terra. Somente Yeshua. Então Yeshua é Ele que vai apresentar para você os conceitos de amor. E um amor que você vai aprender a viver este amor na presença de Deus, cumprindo, obedecendo, amando a sua lei, amando os seus escritos, amando os seus ensinos, amando a literatura dos rabinos, amando todos os escritos, todos os sábios, como Deus preservou e deixou ensinamentos tão profundos, porque conforme você vai compreendendo esta doutrina, você vai conhecendo como Deus amou você e como Ele te enxergou tão longe e não deixou você para trás. O caminho desse retorno agora, ele é árduo. É necessário que a gente tenha paciência para ensinar ponto a ponto para você compreender, porque também nós ficamos muitos anos numa educação chamada evangélica, mas que ela não nos trouxe estes conceitos, porque as costas estiveram viradas aos sábios da Torá. E Deus nunca rejeitou estes sábios. Afinal, foi o próprio Deus que traz essa sabedoria a eles. Agora, conforme vamos compreendendo essas coisas, nós entramos por esta porta, que é Yeshua, e agora a gente começa a fazer um desligamento daquele Jesus que vem de Roma, que nós havíamos conhecido. Não dá para explicar hoje aqui, mas Roma vem da descendência de Esaú. E Esaú é aquele menino que desde o ventre Adonai disse para Ríbica, a mãe dele, Rebeca, dizendo que um seria, vamos usar o termo, do mal, entre aspas, o outro seria do bem. Quem é que abandonou praticamente desde o ventre as coisas de Deus? Esaú. Quando ele pôde fazer as coisas que desagradavam a família, ao mulher, ele fez, principalmente em termos de casamento. Ele casou com mulheres cananeias que Deus havia pedido para que não se fizesse isso, e ele fez. E diz alguns escritos de rabinos que afirma que Isaac, o pai de Esaú, que era muito ligado com Esaú, quando ele ficou sabendo dessas coisas, foi o motivo de uma punição. Então, ele ficou cego. Você lembra que as Escrituras declaram que ele estava cego, quando ele foi, inclusive, abençoar os dois meninos. Nós falamos disso no sábado último. Mas, sem entrar mais nesse detalhe, é só para você entender que desde o ventre, ele veio com um desprezo das coisas do eterno. E a geração dele vai caminhando e chega até Roma. E o que Roma fez? Roma usa o manto vermelho, porque Esaú também vem de vermelho. Edom significa vermelho. Tá? E a famosa lentilha também ela tem a tonalidade vermelha. Tá? Veja, há uma ligação direta, vem até Roma. Agora tem uma coisa muito interessante, não dá para explicar hoje. Mas quando se fala os filhos de Abraão, e quando profecias declaram sobre Jacó, então quando fala Jacó, está se tratando do judeu. Mas quando fala Abraão está falando de uma forma geral. Porque Abraão gerou Isaac, que é o herdeiro da promessa, mas ele gerou também Ismael,
que também deu origem aos muçulmanos, por exemplo, né? Aos árabes, de uma forma geral, uma nação grande, poderosa. Espero que vocês tenham compreendido e que você tenha ânimo. Sabe por quê? Porque de maneira alguma Deus te abandonou. Ele não te abandonou lá no passado, quando você não sabia nada dele e fez tantas coisas que entristeciam a Deus, porque você estava longe da sua luz. Mas agora que você está andando na luz, ainda mais agora você deve recobrar o vigor, a força. Sabe por quê? Porque Ele não vai te abandonar. E você não deve abandonar. Se você começar a compreender e entender a própria história que está diante dos nossos olhos, vai ficar cada dia mais provado o quanto este Deus é amor, o quanto Ele ama e o quanto os homens que têm pregado esta palavra não têm conseguido alcançar este amor para nos ensinar. É lamentável hoje quando o povo se reúne em multidão para querer ouvir falar de Deus, só que não se fala de Deus, está se falando de bens materiais, está se falando de conquistas, na verdade está se falando daquilo que é um investimento na própria vida particular. E isto, o ensino da Torá te afirma que isto não é vida, isto é morte. Então, estou te dizendo, há igrejas, e é um povo muito grande, que tem adotado nessa doutrina, e eles estão anunciando morte e não vida. Você quer vida? Vida é você andar com o conhecimento de Deus, da forma que Ele tem deixado pela sua palavra, pelos escritos bíblicos, da forma que Deus tem alimentado este povo, desde aquele momento que Ele entregou no Monte Sião a sua Torá, a Moshe. Um povo que nunca se apartou deste ensino e que tem chegado até o momento de hoje, é um povo que vai conhecer e ver essa revelação do Eterno. Agora, eu, graças a Deus, quando vim para as coisas de Deus, eu não vim para uma igreja que me ensinou essas coisas de aplicar na própria vida. Eu vim para uma igreja que Deus foi direcionando e Ele foi me ensinando sobre uma rapaz, sobre o Espírito Santo. Ele foi me ensinando sobre depositar a minha confiança nele. E eu, portanto, fui aprendendo a depositar a minha confiança nele. E você tem que aprender a depositar a tua confiança nele. E depositar a confiança nele, você vai aprender que ele está cuidando de você, zelando por você. Não vai te abandonar, mas tem a tua parte, há um esforço. Sabe por quê? Porque você está vivendo num mundo que é chamado mundo de ancião. É um mundo que tem muitas trevas, tem pouca presença da luz de Deus. Porque são coisas que foram servindo como filtros. Mas, quanto mais você for absorvendo, como um receptáculo, como um copo, você vai se enchendo da luz do Eterno, você vai conhecendo as dimensões de Deus. E aí sim, você vai poder ter acesso a este amor de Deus que eu falando. Mas, para compreender, um povo que foi chamado permaneceu fiel sempre. E estes são os judeus que são descendentes da tribo de Judá. Aqueles outros que foram herdeiros das 10 tribos, estes foram espalhados, como que perderam mundo afora. E Yeshua vem, portanto, Deus envia para arrebanhar aqueles que estavam perdidos. E quando ele vem para arrebanhar, abriu-se a porta para mim e para você. Tá bom? Quando se ensina que Deus fez uma aliança, que lá na frente Ele tiraria o teu coração de pedra, Ele tiraria o coração de carne, escreveria dentro dele as suas leis, sempre foi ensinado isso para você como algo que foi para a igreja, esta igreja que você conhece nos termos evangélicos. Agora, com essa explicação que você vai recebendo, você vai compreender que isso não estava falando desta igreja que viria pela frente, porque a igreja
começou quando Deus revelou a sua Torá praticamente para Abraão. E a congregação, a Kevilat, ou a Carral, começou quando este povo esteve ali congregado com Moisés. Era um povo. E esta igreja que começou lá é a igreja que está aqui nos nossos dias atuais. Uma igreja formada pelos judeus que foram dispersos e agora estão fazendo festival. E para você, mulher, um estrangeiro, um milênio que está adotando as 7 leis de Noah, que são comportamentos para poder entrar e se tornar este povo. A igreja que se ensinou que a igreja foi fundada por Jesus, é errado. Jesus não veio fundar a igreja. Jesus veio como o Messias, o Mashiach. Ele veio para rebanhar as ovelhas perdidas na casa de Israel. Esta casa que eu estou te explicando hoje. E quando Hashem faz esta aliança, novamente, é o que ele já havia dito aqui, e eu comecei a reunião de hoje dizendo que ele não quer deixar ninguém para trás. A porta está aberta. Entre por ela e abrace o ensino que foi dado pelo Eterno. Não é o ensino de homens, como muitos que estão na igreja evangélica gostam de falar que o judeu está morto. Se isto é morte, então eu não sei o que é vida. Porque revelação que nem o judeu tem da parte de Deus, não é evangelho algum que tenha acessado essas dimensões. A começar até pelo próprio ensino. O evangelho tem um ensino de leigo. Ele não sabe nem como os mundos foram criados. Se você for falar quais foram as etapas e como Deus fez as coisas, ele não sabe o que é esta luz, o que é o Insof, ele não sabe. Ele não sabe o que é os mundos criados, Absolute, mundo da iluminação. Não sabe o que é mundo Beriá. Não sabe o que é, eu falei, Absolute, Beriá, Yetzirá e Asiá. Estes 4 mundos. Eles não sabem. Mas você está aprendendo. Entra pela porta. O Eterno vai te ajudar. E não vai te deixar para trás. Tá certo? Vamos nos colocar em pé, por favor. E vamos orar. Eu quero que você que está me assistindo pela internet, e você que está me vendo aqui ao vivo, em cores, eu quero que você feche os seus olhos, porque talvez você se sente abandonado por Deus. Corrige para mim aqui de novo. Eu quero que você peça para Deus, Deus, se eu tive escondido de ti até hoje, eu quero me apresentar a ti. Eu quero receber esta palavra como ânimo que o Senhor não abandona ninguém. Esta pequena história que eu ouvi hoje, Senhor. Esta pequena história de que o Senhor arrebanhou aquele povo que foi disperso, teve os fiéis que permaneceram pagando o preço do holocausto, o preço de tantas mortes, o preço de não terem nação por tantos anos, de não terem moradia fixas, de gerar filhos e não saber se vai conseguir manter os filhos porque o governo vinha e matava. Um povo que pagou muito preço para declarar às nações a luz de Cristo. Agora, cada um aqui, nós temos, e cada um do outro lado da telinha, que está ouvindo esta informação, guarde teu coração na presença do Eterno. Diga para ele que, se você não compreende todas essas coisas, mas peça ajuda dele, porque ele vai te ajudar. Ele não vai te abandonar, porque ele nunca te abandonou. Ele vai te ensinar a verdade. E assim, sem pressa, você deve aprender primeiro a amar a Ele e a receber vida. E começar a receber vida do Eterno. E não fazendo coisas para se ter coisas, para demonstrar a outras pessoas que o teu Deus é Deus porque Ele te deu alguma coisa. Isso não significa nada diante do Eterno.
Agora, por favor, guarde teu coração na presença do Eterno neste momento. Olhe para Ele e diga para Ele, confessa que você errou muito no passado, mas que agora você quer fazer uso deste amor, porque Ele não te abandonou e não te deixou para trás. A porta se abriu para a casa de Israel e esta porta foi aberta para você também. E você entrou e conheceu Yeshua. Eterno, queremos orar por este povo que está nos assistindo na gravação e este povo que está conosco aqui. Que o Senhor esteja sondando o coração de cada um. O Senhor não faz exceção de pessoas. Olhe para cada um. Veja o que vai ter no coração. É bem verdade que muitos estão necessitados de uma palavra hoje, um conforto para o seu coração hoje. Neste momento, estão precisando de uma renovação, de uma alegria, de luz, de vida. Então, seja com a tua mão forte e esteja agora levantando aqueles que estão na escuridão, aqueles que estão sendo atormentados por cheios de demônios, aqueles que fizeram pactos, mas estão com medo de quebrar os pactos. Liberta essas pessoas, livra do medo, para que cada um queira entrar pela porta de Yeshua e conhecer o Eterno de todo o coração, não tendo mais medo, porque nós sabemos que o perfeito amor lança fora todo o medo. E se temos este amor da tua parte, o Senhor que nos alcançou, olhe para cada pessoa agora, veja o problema que eles estão passando hoje, talvez enfermidades, perdas em família, talvez alguém morreu, uma superação difícil, um problema de desemprego, brigas dentro da família, problemas de filhos na penitenciária, cadeia, outros nas drogas, outros em prostituições diversas, outros em tantos outros vícios. Hashem, olhe agora para esta mãe, para este pai, que em primeiro lugar está olhando para ti e pedindo que o Senhor o toque neste momento, que o Senhor o abrace neste momento, que o Senhor o conforte neste momento. Mas olha também para a oração destes que estão clamando a ti para que socorra os seus familiares. Que o Senhor esteja também conclamando este povo a ter um retorno para ti, voltando para ti através de Yeshua, o nosso Adão, o nosso Senhor. Portanto, papai, nós pedimos, aqueles que estão enfermos, enfermidades que sejam pelas intempéries desta terra, enfermidade que é da fisiologia do corpo, mas muitas enfermidades que é psicossomática, vem pela mente, e muitas enfermidades que são por espíritos malignos, por jeitinho. E quem está no controle de tudo isso é Satanás. Então, por favor, olhe para essas pessoas, estenda a tua mão e que cada um deles, se estender a mão para ti, será colocado de pé. Que ninguém use óculos mais. Não estou falando de óculos no sentido que não se deve usar óculos de correção, não é isso. Mas estamos falando de uma visão, uma alteração na nossa visão no sentido espiritual que foi colocado desde que entramos neste mundo. Agora, retire estes óculos. Claro que é no sentido de metáfora, é figurado, mas retire estes óculos que turvaram a vista, que mantiveram pessoas distorcidas no entendimento para com o Senhor. Agora, atenta para o pequenininho, atenta para o grande e nos conceda a tua Shalom. Agora, por favor, em cada um de nós, esteja corrigindo a tua instrução em nossas vidas. Esteja agora ordenando a instrução correta no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo, em nome de Jesus. Agora nós vamos, por favor, apresentar diante do nosso Deus nossa oferta voluntária e nosso dízimo.